Agricultura e pecuária. Como o povo de Israel vivia, em grande parte dos que colhiam a terra, muitos dos seus conceitos teológicos estavam relacionados com a agricultura. Os ensinos de Jesus refletiam claramente essa proximidade do povo com a terra. Os judeus que viviam na Palestina levavam uma vida muito ligada à terra que Deus lhes dera. Não seria errado supor que os mais espirituais lidavam nessa consciência da proximidade de Deus. Água e irrigação. Um dos problemas daquela região era a escassez de água, e a maior dificuldade não é necessariamente a quantidade de chuva, mas a irregularidade da precipitação do setor. O índice pluviométrico varia drasticamente de um lugar para o outro, indo desde o ponto zero do Mar Morto a uns 20 centímetros anuais na margem oriental do Rio Jordão, a 100 centímetros na parte superior da Galileia. Para o povo de Israel, havia duas épocas de chuva que eram bem vitais: outubro e maio. E isto era registrado nos escritos da nação. A Bíblia se denomina as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Deuteronômio 11 e 14. As primeiras chuvas, as de outubro, eram muito importantes, pois significavam o preparo da terra para o plantio. Embora houvesse outras fontes de suprimento de água, o fato é que as chuvas, embora imprevisíveis, ainda era o fator mais importante para o agricultor israelita. Esses poços eram grandes cavidades escavadas na rocha, muitas vezes em formato de sino. 800 anos antes de Cristo, o rei Uzias mandou cavar muitas cisternas, segundo Crônicas 26 e 10. Em Gibeon foi encontrado um imenso açude, que fora construído subterraneamente, dentro da cidade. Havia primeiro uma larga escala que dava acesso ao imenso vão, e deste partia um túnel que dava ao açude próximo dito. Calcula-se que foi preciso remover 3.000 toneladas de calcário para a construção de reservatório. Talvez seja esse o açude de Gibeon, perto do qual os homens de Davi e Joabe pararam, segundo Samuel 2 e 13. O profeta Jeremias foi aprisionado numa cisterna onde havia apenas lama, numa situação de bastante desconforto. Havia também açudes em outros lugares, cuja finalidade era armazenar água os nascentes das fontes. Vários deles são mencionados no Novo Testamento. O tanque de Betesda, em Jerusalém, por exemplo, era considerado um local de curas miraculosas. Havia também o tanque de Siloé. O crescente fértil. A nação de Israel está localizada na ponte de uma rica região da terra, o crescente fértil. Essa região tem a forma de uma lua crescente e inclui também o norte da Palestina, e para o sudeste compreende a Mesopotâmia, chegando ao Golfo Pérsico. Na região da Mesopotâmia, onde se localiza o Iraque, chove o suficiente para se obterem várias colheitas, mas como ocorre na Palestina, a sequência de precipitação é muito irregular, não permitindo muito sucesso na agricultura. Os patamares. Como o território do país é bastante recortado de colinas, os agricultores tiveram de usar uma criatividade e aproveitar todos os espaços abertos onde se encontravam. Terrenos rochosos. Muitos dos agricultores de Israel lutam com o problema de excesso de pedras em seus terrenos. A maioria delas é de calcário, mármore, basalto, pedreira, granito ou enxofre. O povo já demonstrou seu espírito criativo utilizando essas pedras de formas bastante práticas. Quando Jesus narra a parábola do semeador, conta que uma parte da semente caiu em solo rochoso e não pôde se desenvolver. Sobre a camada rochosa do subsolo havia uma camada de terra, mas esta não era suficiente para reter água. O plantio. Para se obter uma boa colheita, o plantio tinha duas etapas principais. Embora os equipamentos utilizados e os métodos empregados virassem de acordo com o lugar. A aração do terreno. Os agricultores da antiguidade utilizavam arados de madeiras ou ferro, puxados por uma junta de bois. Pela lei era proibido juntar-se dois animais de espécies diferentes. Deuteronômio 22. O apóstolo Paulo aproveitou esse conceito para ensinar aos crentes que não deveria nunca colocar um jugo desigual. Jesus também empregou essa figura que muitos de seus seguidores já conheciam. Disse-lhe que tomasse sobre si o jugo dele e que não deveria, que ele era suave. O padrão de representação não era expressivo, não era um fardo feito de leis rigorosas como o dos fariseus.
De modo geral, a ponta do arado era feita de ferro. Desde os dias do rei Davi já se empregava arados de metal, mas o arado em si é anterior à época de Moisés. A existência de lâmina de metal dá um significado todo especial à profecia de Isaías. Ele afirma que chegará o dia em que os homens transformarão suas espadas em lâminas de arar a terra, em Isaías capítulo 2, verso 4. Jesus também empregou a figura do arado para orientar os discípulos a que o seguisse sem vacilações. Lucas 9,62. No início, durante a época dos juízes e até os dias de Davi, não existiam ferreiros em Israel. E é claro que depois de algum tempo de uso, as lâminas dos arados de enxada ficavam cegas. Também eles as levaram aos filisteus, que tinham o controle do trabalho com ferro, para que amolasse. 1 Samuel 13:20. Lendo as escrituras, encontramos muitas referências interessantes à aração. Quando Sansão acusa os filisteus de terem usado astúcia para descobrir a resposta do enigma por ele proposto, diz que eles tinham lavrado com sua novilha, Juízes 14:18. Miqueias prediz a destruição de Israel e afirma que Sião será lavrada como um campo, Miqueias 3:12. E um salmista também, ao lamentar sua infelicidade, o faz o seguinte termo: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, Salmos 129:3. Geralmente o lavrador tinha um arguilhão para conduzir os animais. O arguilhão era uma vara longa de 1,80 m a 2 metros de comprimento, com uma afiada ponta de metal. Na época dos juízes, Sangal utilizou um instrumento desse para ferir 600 filisteus, Juízes 3:31. O escritor de Eclesiastes 12:11 afirma que as palavras do sábio são como aguilhões para espicaçar os indiferentes. E quando Jesus chamou Paulo na estrada de Damasco, fez alusão a esse objeto. Evidentemente, Deus já vinha aguilhoando a Paulo antes, tentando levá-lo a seguir Jesus, mas até aquele momento ele estivera resistindo. A semeadura. Depois que a terra estava preparada, o fazendeiro faria a semeadura. A maioria típica era carregar as sementes no cesto ou em bornal, levado a tiracolo. Depois de espalhar as sementes pelo campo, o agricultor voltava a passar o arado no campo, ou então passava um galho de árvore por todo ele. Isso era necessário para que elas fossem encobertas com terra e para protegê-las de pássaros ou de ventos fortes. Esse método de plantio remonta ainda ao tempo de Isaac, que, segundo diz a Bíblia, semeou um certo lugar e colheu numa promoção de 100 por 1. Gênesis 26:12. Jesus narrou uma parábola que nos dá uma excelente descrição do trabalho de semeadura e dos problemas que o cercavam. Ela poderia ser pisada para que passasse pelas trilhas que cortavam os campos. Outras eram apanhadas pelos pássaros, ou então caía em solo rochoso, ou entre os espinhos e não se desenvolviam. A prática da semeadura era tão comum que o termo passou a fazer parte da conversação diária. Por isso, o texto bíblico faz muitas referências a essa etapa do plantio. Fertilizantes. Alguns estudiosos acreditam que em Israel não se empregava largamente o fertilizante, mas não há dúvida de que houve ocasiões em que o povo se preocupou em fazer algum tipo de que houve ocasiões. Na época de Isaías, por exemplo, os agricultores misturavam palha com esterco no objetivo de adubar o terreno, Isaías 25:10. Outra forma de adubar era misturar sal ao esterco, processo usado também pelos egípcios. E o sal fraco não prestava mais para nada, Lucas 14:34. A técnica que eles utilizavam para adubar as videiras era escavar ao redor da raiz de plantar e colocar ali estrume, Lucas 13:8. O principal adubo para as plantações de cereais talvez fosse mesmo o resíduo do calcário, que já existia naturalmente no solo. Wright comenta que a água da chuva dissolvia esse elemento e o misturava à terra.